Olá, meus queridos alunos do sexto ano, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Gorete Wozniak e vamos desenvolver um estudo hoje sobre a biosfera. Quais são as características dessa parte do nosso planeta? O que está envolvido na biosfera, ou seja, o que faz parte da biosfera? Qual a importância dessas características para o desenvolvimento do planeta, para o equilíbrio natural do planeta? É bem importante conhecer, entender o que é a biosfera, né? Bio, que é a vida. Então a gente já começa a pensar nessas características dos seres vivos do nosso planeta. E aí o objetivo da nossa aula, então, identificar que a biosfera está presente no planeta Terra e observar suas características. Então, primeiro a gente entende, né, essa presença da biosfera no planeta e quais são as características desta parte da Terra. Esses são dois fatores ali relevantes. E aí, quais são as formas de vida presentes na biosfera? Você já pensou sobre isso? Se nós falamos que biosfera seria a esfera da vida ou a esfera formada por todos os seres vivos, mas quais seriam essas formas de vida presentes no nosso planeta, que fazem parte da biosfera? Nós podemos dizer que toda e qualquer forma de vida do planeta faz parte da biosfera, está presente na biosfera. E aí vamos detalhar um pouquinho mais, né? Vejam que interessante o que nós temos ali. A biosfera, portanto, envolve todas as formas de vida, não somente aquelas terrestres, né, que estão na Terra, mas também as da litosfera, da hidrosfera e da atmosfera. Ou seja, de todas as partes do nosso planeta. Tudo que é vida do planeta vai fazer parte da biosfera. Observando a imagem ali ao lado, a gente vai ver que a biosfera é a camada da Terra formada pelos seres vivos e também pelos elementos que são necessários para o desenvolvimento da vida. Então a imagenzinha ali dá justamente essa ideia para nós. São os seres vivos e tudo aquilo que esses seres dependem para se manterem vivos no planeta, para que a vida exista no planeta. Por isso a gente vai dizer então que existe uma relação entre a vida do planeta e as outras esferas da Terra. Quais seriam essas outras esferas? Então, para existir vida, nós dependemos da litosfera, ou seja, da camada que dá sustentação. É onde nós estamos pisando, é onde tem o solo que vai crescer as árvores, as plantas em geral, onde o ser humano vai desenvolver suas atividades, onde outros seres vivos também vão desenvolver suas atividades, vão se alimentar, né, e tudo mais. Então a litosfera é importante para que exista vida no planeta. Mas além da litosfera, também a atmosfera. A atmosfera, que é a camada gasosa, então ela tem ali os gases que são necessários, ou o oxigênio, né, mais propriamente falando, que é necessário para que exista vida na forma que nós conhecemos o nosso planeta. Sem essa condição da atmosfera, não seria possível toda essa forma de vida que tem no planeta. E também a hidrosfera. O que é a hidrosfera? É a água do planeta. Sem a água, não há vida. Portanto, se não temos água, não vamos ter a biosfera. Ou seja, a soma dessas condições, né, de todas essas partes da Terra vão possibilitar a formação da própria biosfera, que a gente chama, da vida do planeta. Eu preciso, né, das outras camadas da Terra para que os seres vivos consigam se desenvolver e se manter no planeta. Se a gente não tivesse uma dessas aqui, já não era possível a vida no planeta. Então vejam o quanto é importante entender o que é a biosfera, mas que ela está interligada com as outras esferas da Terra. E aí nós temos ali a biosfera que apresenta um altíssimo grau de organização ecológica.
envolvendo todos os ecossistemas da Terra. Então, tudo está interligado. Todos os seres vivos vão depender um do outro, direta ou indiretamente, e também vão depender dessas características naturais, como a água, a condição do ar, né? Toda esse conjunto é o que permite ali essa organização ecológica que envolve todos os ecossistemas, né? É uma esfera de inter-relações extremamente complexas ali com as outras esferas da Terra e entre os próprios seres vivos. Então existe uma complexidade, não é algo simples. Vejam que ter a vida no planeta e manter a vida no planeta é bastante complexo. Exige ali um conjunto de coisas para permitir essa vida no planeta. Por isso é importante a gente conhecer quais são essas características. É necessário ter a água numa condição que os seres vivos possam consumir, no caso do ser humano ou dos animais, né? Ou que as plantas possam usar para se desenvolver. Então, esse recurso que está na hidrosfera, que é a água, tem que ser ali adequado para o desenvolvimento da vida. Nós podemos pensar, então, que existe um equilíbrio natural do nosso planeta. E é preciso tomar cuidado para não modificar essas condições naturais e afetar esse equilíbrio. Porque qualquer mudança na atmosfera ou na hidrosfera, né, ou na litosfera vai afetar a vida do planeta, que é a biosfera. Daí a importância da gente pensar em tudo isso, né? Atividadezinha para vocês refletirem agora sobre essa primeira parte do nosso estudo. Observando a imagem ao lado, quais são os limites da biosfera? A partir de onde você acha que não há mais vida no planeta? Onde não há mais biosfera? Então vamos pensar ali, responder e em seguida nós voltamos com a correção. Voltamos para a correção da atividade, então ficou uma perguntinha e vocês deveriam anotar ali algumas das informações que nós tínhamos estudado, né, nesse momento.
Então, observando a imagem aqui, quais são os limites da biosfera? Ou seja, a partir de onde você acha que não há mais vida? Aqui nós temos as outras esferas da Terra também que permitem a vida no planeta. Então, como a gente poderia colocar ali a nossa resposta? Os limites da biosfera são a litosfera, a hidrosfera e a atmosfera, certo? Não encontramos mais vida a partir ali do final da atmosfera, no espaço sideral, da forma como nós temos no nosso planeta. Então, esse conjunto de fatores aqui do planeta é o que vai permitir a vida, o que vai permitir a existência da própria biosfera. E aí nós temos que pensar algumas características de cuidado, de conservação desse equilíbrio natural do planeta para que a vida continue existindo, né? Então vamos falar sobre as reservas da biosfera. A Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura, que é chamada de UNESCO, que é um organismo internacional, né? Vamos pensar que é um grupo de pessoas ou de países que pensam sobre as questões ambientais ali, mapeou em 2017 669 reservas da biosfera em 120 países. E nesse levantamento, então, feito ali pela UNESCO, o Brasil apresentou 7 reservas da biosfera. A Mata Atlântica, o Cerrado, o Pantanal, a Caatinga, a Amazônia Central, Serra do Espinhaço e o Cinturão Verde da cidade de São Paulo. Então, essas são as reservas da biosfera, ou seja, áreas para manter ali características originais naturais e aí manter a vida em toda essa porção. Então, são áreas ali reservadas para preservação. Isso é bem importante. Vamos observar ali algumas características dessas reservas da biosfera no Brasil, né? Todas as áreas devem ser conservadas. Por quê? Por que nós temos que criar essas áreas, essas reservas? Porque elas possuem ecossistemas e biodiversidade que são bem específicos de cada uma delas. Alguns seres vivos que só existem, só vivem nessas áreas, por isso que é importante que elas sejam criadas, para conservar essas espécies vivas do planeta, e no caso aqui do Brasil. Então nós temos a localização, né? Por exemplo, as reservas aqui da biosfera da Mata Atlântica, aqui o Cinturão Verde de São Paulo e as outras que nós falamos, como por exemplo aqui da Amazônia Central. Então essas áreas são áreas ali onde foram criadas as reservas para conservar, para preservar essas características da vida no seu estado original, né, no planeta. Então, bem importante refletir, né, sobre o porquê das reservas. Por que são criadas, professor, essas reservas? Para manter as características e a própria diversidade de espécies ali, variedade de tipos, né, de plantas ou de animais que ocupam essas áreas. Então é bem importante essas reservas da biosfera, certo? Aqui nós temos então 714 reservas da biosfera. Então uma notícia que vai trazer para nós ali um gráfico, uma informação para a gente entender essas características, né? Aí nós vamos ter algumas ali na África, né? Reservas da biosfera presentes em muitos países, como no continente africano, no continente europeu, na América, em várias partes, ou seja, a importância, né? Algumas são chamadas de transfronteiriças, ou seja, que ultrapassam fronteiras de países dentro de um mesmo continente. Outras são transcontinentais, né? Como as do Mediterrâneo, certo? Ou seja, elas estão presentes na Europa e se estendem para outros continentes. No caso aqui das transcontinentais do Mediterrâneo, ela se estende até os países árabes. Então é uma grande área ali de reservas da biosfera, certo? Mais um fator importante ali de algumas características dessas reservas para a gente entender.
Atualmente, então nós vamos ter ali, no ano de 2020, 714 reservas da biosfera em 129 países. Onde elas aparecem, né? Apesar de elas estarem localizadas em todo o planeta, elas têm em comum a busca por soluções para conciliar a conservação da diversidade biológica com o desenvolvimento humano. Então não quer dizer que são as áreas de proteção integral, aquelas onde o ser humano não vai tocar, né? Essas áreas também fazem parte, mas reservas da biosfera para pensar essas áreas com soluções concretas. Qual é o objetivo? Conciliar a conservação da diversidade biológica, da diversidade da vida, com o desenvolvimento humano, porque o ser humano vai buscando alternativas para se desenvolver. E isso vai fazendo com que o meio natural seja mudado. Mas é preciso conservar certas características ali da biosfera para não acabar com essa condição da vida no planeta. Então, pensar em reservas da biosfera, nessas áreas, né, que são reservadas, é justamente nessa ideia de conciliar a manutenção da vida e o desenvolvimento humano. Então vejam o quanto é importante pensar nessa forma, né, de organizar ali o espaço, de usar os recursos, mas não degradar totalmente o meio natural. Então são fatores importantes ali. E aqui nós temos o mapa para observar a distribuição de reservas da biosfera mundial. Então as áreas que estão mais escuras ali são áreas onde nós temos a maior quantidade dessas reservas, né? E aí as partes mais claras são onde a gente tem a menor quantidade em termos de criação dessas reservas da biosfera. Então o mapa do mundo aqui consegue trazer para nós uma ideia, né, das áreas onde nós vamos ter maior quantidade e menor quantidade dessas reservas da biosfera. Mas por que foram criadas essas reservas? Então vamos entender detalhadamente esses motivos, né? O objetivo das reservas é otimizar, ou seja, melhorar as relações entre o homem e o meio ambiente, usando aquela ideia de sustentabilidade, né, no uso dos recursos e a convivência com áreas vizinhas. Então é complexo pensar nisso, né? Porque o ser humano faz parte desse espaço. Vai ter o meio ambiente, a característica natural, mas o ser humano também está presente ali e também está utilizando os recursos. Então a criação dessas reservas é justamente para melhorar essa relação do homem com o meio ambiente, certo? A Mata Atlântica faz parte de uma rede ali mundial de áreas que tem por finalidade pesquisa, conservação do patrimônio natural e cultural e a promoção do desenvolvimento sustentável. Toda essa ideia do desenvolvimento sustentável está ligada também à criação das reservas da biosfera. Aqui nós temos a Mata Atlântica, então, como um exemplo, né, dessas reservas da biosfera, né? A imagem traz para nós bem essa ideia de quanta vida há nesse espaço aqui representado na nossa imagem. A reserva da Mata Atlântica foi a primeira unidade da rede mundial de reservas da biosfera, em função da preocupação com a devastação ao longo do tempo que aconteceu na Mata Atlântica. Então, é criada essa reserva para pensar nessa relação do homem com o meio natural. Daí ela é uma das primeiras a ser criadas ali com essas características. E envolve ali áreas de vários estados brasileiros, né, várias partes do Brasil que fazem, né, o conjunto dessa reserva da biosfera, que pertencem a essa reserva. Aqui nós vamos ter a imagem, né, dessas áreas onde está presente a reserva da biosfera da Mata Atlântica, toda a porção litorânea aqui do Brasil, onde ela estava presente originalmente, né? Então, é uma forma de pensar o uso desse espaço de maneira sustentável, tentando conservar ao máximo o meio ambiente. E aí uma atividadezinha também ali para vocês refletirem sobre essa segunda parte do nosso estudo. Vamos anotar por que é importante criar reservas da biosfera. Qual é a importância, qual o objetivo da criação dessas reservas? Escrevam e nós voltamos em seguida para corrigir.
Voltamos para corrigir a nossa atividade. Então, o estudo que a gente desenvolveu sobre as reservas da biosfera, qual a importância, o porquê da criação dessas reservas, nessa ideia de manter um desenvolvimento sustentável, manter uma relação sustentável do ser humano com as áreas naturais, com o meio ambiente. Vamos pensar juntos ali como ficou a nossa resposta? A importância e necessidade de conservação e preservação ambiental. Esse é um dos principais fatores de criação das reservas da biosfera. O uso sustentável dos recursos naturais, outro fator importante. Podemos usar os recursos, mas de maneira sustentável. O que seria isso? Usar sem degradar totalmente, porque as gerações futuras também vão precisar desses recursos para viver. Os seres vivos do planeta vão precisar ao longo do tempo desses recursos para viver. Então, se a gente usar somente o necessário para a nossa vida, nós vamos conseguir manter as reservas, a quantidade de recursos naturais para outras gerações. Isso é a ideia de uso sustentável. E o objetivo, então, da criação das reservas da biosfera? Otimizar a relação entre o homem e o meio ambiente, o uso sustentável dos recursos e a convivência com áreas vizinhas. Então, é um conjunto de coisas ali que foi pensado para melhorar as relações do homem com o meio ambiente, com o meio natural. Por isso a importância da criação das reservas da biosfera. E aí, relembrando um pouquinho o que a gente estudou na aula de hoje, aprendemos sobre a importância da biosfera e suas principais características. Quais são as características da vida no planeta e do que a vida depende? Depende da hidrosfera, depende da atmosfera, depende da litosfera para que exista a vida no planeta Terra. E isso é um fator bem importante para o nosso conhecimento. Eu espero ter contribuído na aula de hoje com vocês, que vocês tenham entendido um pouco mais sobre essa questão da biosfera e nós voltamos numa próxima aula com mais geografia. Um abraço a todos.